Josué, capítulo 22. Josué convocou então os soldados das tribos de Ruben e Gade e da meia tribo de Manassés, dizendo o seguinte: Vocês cumpriram tudo que Moisés, servo do Senhor, ordenou, obedeceram a voz em tudo que ordenei a vocês. Vocês não abandonaram seus irmãos das outras tribos até o dia de hoje, mas tiveram cuidado de guardar o mandamento do Senhor, o seu Deus. Agora que o Senhor, o seu Deus, deu sucesso e descanso aos seus irmãos, como havia prometido, podem voltar para o território que receberam de Moisés, servo do Senhor, do outro lado do Rio Jordão. Tenham cuidado, porém, em obedecer a todos os mandamentos dados por Moisés, servo do Senhor na lei. Amem o Senhor, o seu Deus, e sigam o plano que Ele tem para a vida de vocês. Obedeçam os seus mandamentos e procurem estar sempre perto dele. Sirvam ao Senhor de todo o coração e de toda a alma. Assim, Josué abençoou todos eles e os mandou para casa. Moisés tinha dado o território de Bazã, a meia tribo de Manassés, ao passo que a outra metade da tribo havia recebido terras a oeste do Rio Jordão, entre seus irmãos israelitas. Quando Josué despediu as tropas, abençoou os homens, dizendo: Voltem para casa com todas as riquezas que ajuntaram, muito gado, prata, ouro, bronze, ferro e roupa, tudo em grande quantidade. Repartam tudo com seus irmãos. Assim, as tropas das tribos de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés deixaram os outros israelitas em Siló, em Canaã, e atravessaram o Rio Jordão, voltando para suas terras em Gileade, de que tomaram posse de acordo com a ordem do Senhor por meio de Moisés. Assim que chegaram perto do Rio Jordão, enquanto ainda estavam na terra de Canaã, as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés construíram um altar grande e vistoso junto ao Jordão. Quando os outros israelitas ficaram sabendo que as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés haviam edificado um altar na fronteira de Canaã, na região junto ao Rio Jordão, do lado que pertence aos filhos de Israel, toda a assembleia juntou-se em Siló e se preparou para guerrear contra aquelas tribos irmãs. Antes, porém, mandou uma delegação chefiada por Finéias, filho do sacerdote Eleazar, à terra de Gileade, as tribos de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés. Faziam parte da delegação altos oficiais de Israel, um de cada uma das 10 tribos. Todos eles eram chefes de grupos de famílias israelitas. Quando cruzaram o rio, passando para a terra de Gileade, disseram à tribo de Ruben, de Gade e à meia tribo de Manassés: Assim diz a congregação do Senhor: Que transgressão vocês cometeram contra o Deus de Israel, deixando de seguir ao Senhor e construindo um altar para se rebelarem contra ele? Será que a culpa do nosso pecado em Peor, do qual não estamos purificados ainda, embora tenha caído uma praga sobre a congregação do Senhor, não bastou? Por que vocês têm de fazer uma nova rebelião contra o Senhor, abandonando o Senhor? Vocês bem sabem que se vocês se rebelarem hoje contra o Senhor, Ele ficará irado com toda a congregação de Israel amanhã. Se vocês acham que precisam de um altar porque o território de vocês está impuro, é melhor que passem para o nosso lado do Rio Jordão, para que a terra que pertence ao Senhor, onde Ele se faz presente entre nós e o tabernáculo, vocês poderão viver junto conosco, e nós daremos parte de nossas terras a vocês. Mas não se rebelem contra o Senhor, para trazer desgraça sobre nós, construindo outro altar que não seja o altar do Senhor, o nosso Deus. Não se esqueçam da terrível experiência que tivemos em Acã, filho de Zerá, quando ele pecou contra o Senhor em relação às coisas consagradas. Não foi só ele que sofreu castigo. A nação inteira foi castigada por causa do seu pecado. Então, o povo de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés respondeu aos chefes dos grupos de famílias de Israel:
O poderoso Deus, o Senhor, o poderoso, o Senhor, Ele sabe. Que Israel fique sabendo. Se agimos em rebelião ou desobediência para com o Senhor, não nos deixem viver hoje. Se construímos o altar para nos afastarmos do Senhor e para oferecermos ofertas queimadas e ofertas de cereais, ou ofertas de paz sobre ele, que o Senhor nos peça para prestarmos conta disso. Pelo contrário, construímos o altar em receio de que amanhã os seus descendentes digam aos nossos: que direito vocês têm de prestar culto ao Senhor, o Deus de Israel? O Senhor pôs o rio Jordão como barreira entre nós e vocês, descendentes de Ruben e de Gade. Vocês não têm parte no Senhor. Assim, os descendentes de vocês poderiam levar os nossos descendentes a deixarem de adorar e servir o Senhor. Por isso resolvemos construir o altar, não para as ofertas queimadas, nem para os sacrifícios, mas para que esse altar sirva de testemunho entre nós e vocês e as gerações futuras de que podemos servir ao Senhor em seu santuário com as nossas ofertas queimadas, os nossos sacrifícios e ofertas de paz. Então amanhã, os seus descendentes não poderão dizer aos nossos: vocês não têm parte no Senhor. Nós dissemos: se amanhã disserem isso a nós e às nossas gerações futuras, então responderemos: vejam a cópia do altar do Senhor que os nossos pais fizeram. Ele não foi construído para ofertas queimadas, nem para os sacrifícios, mas como testemunho entre nós e vocês. Que não passe pelas nossas cabeças nos rebelarmos contra o Senhor, ou que o abandonemos, construindo um altar para apresentar ofertas queimadas, ofertas de cereais ou outros sacrifícios, além do altar do Senhor, o nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo. Quando o sacerdote Finéias e os altos oficiais da congregação de Israel, os chefes de milhares dos grupos de famílias, ouviram isso das tribos de Ruben, Gade e Manassés, alegraram-se muito. E Finéias, filho do sacerdote Eleazar, respondeu às tribos de Ruben, Gade e Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de vocês, porque vocês não foram infiéis ao Senhor como tínhamos pensado. Com isso vocês livraram os israelitas do castigo do Senhor. Então Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os representantes enviados voltaram do encontro com os homens de Ruben, de Gade, de Gileade, e voltaram à terra de Canaã, ao povo de Israel, e deram relatório de tudo o que tinha acontecido. Estes se alegraram com o relatório e louvaram a Deus, e deixaram de falar em fazer guerra contra as tribos de Ruben, de Gade, para destruírem a terra em que habitavam. O povo de Ruben e de Gade deram ao altar o nome de Altar do Testemunho, dizendo: este altar é um testemunho entre nós e eles de que o Senhor é Deus. Josué, capítulo 23. Muito tempo depois, havendo o Senhor dado sucesso ao povo de Israel contra os seus inimigos, dando descanso contra todos os inimigos ao seu redor, e sendo Josué já bastante idoso, este convocou todo Israel, os seus líderes, os chefes, os juízes e os oficiais, e falou a eles: estou velho e vocês viram tudo que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações por amor a vocês. Foi o Senhor mesmo que lutou contra os inimigos de vocês. Eu reparti entre vocês por sorteio as terras das nações que ainda não foram conquistadas, como também as terras das nações que já destruímos entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, a oeste. Pois o Senhor, o seu Deus, expulsará todos esses povos da presença de vocês, e vocês viverão lá, como ele prometeu. Mas tenham cuidado para seguir todas as instruções escritas no livro da lei de Moisés. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Cuidado, não se misturem com essas nações que ainda restam no meio de vocês. Não mencionem os nomes dos falsos deuses, nem jurem pelos seus nomes. Não sirvam nem adorem esses falsos deuses. Continuem seguindo de perto somente o Senhor, o seu Deus, como vocês têm feito até hoje. O Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas,
e ninguém pôde resistir a vocês até hoje. Um só de vocês basta para pôr em fuga 1000 inimigos, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês como prometeu. Portanto, esforcem-se para continuar amando com zelo o Senhor, o seu Deus. Se porém vocês de alguma maneira se desviarem e se associarem com os sobreviventes dessas nações pagãs que ficaram entre vocês e se casarem com eles, fiquem sabendo com toda certeza que o Senhor, o seu Deus, não mais expulsará essas nações da presença de vocês. Em vez disso, elas serão armadilha e laço para vocês, chicote em suas costas e espinho nos olhos de vocês, até que vocês desapareçam desta boa terra que receberam do Senhor, o seu Deus. Logo vou seguir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem muito bem, de coração e de alma, que as promessas do Senhor, o seu Deus, foram todas cumpridas. Todas as coisas boas que Ele prometeu já são uma realidade e nada falta. Mas tão certo como as boas promessas que o Senhor, o seu Deus, se cumpriram, Ele também fará cumprir as ameaças que fez no caso de desobedecerem, até eliminá-los da boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Se quebrarem a aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês, e passarem a servir e adorar outros deuses, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e vocês logo serão destruídos na boa terra que Ele deu a vocês. Josué, capítulo 24. Depois, Josué convocou todo o povo de Israel para comparecer diante dele em Siquém. O povo e todos os líderes, os chefes, os juízes e os oficiais foram convocados, e eles se apresentaram diante de Deus. Então, Josué dirigiu-se a todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Antigamente os primeiros pais de vocês, incluindo Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam a leste do rio Eufrates e serviam a outros deuses. Mas eu tirei o seu pai Abraão daquela terra além do Eufrates e o conduzi à terra de Canaã, o qual ele percorreu. Também dei a ele muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei o território que fica ao redor do monte Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e por meio deles lancei pragas terríveis sobre o Egito. Depois tirei o meu povo de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram ao mar, e os egípcios vieram atrás com carros e com cavaleiros até o Mar Vermelho. Israel clamou a mim, e eu pus escuridão entre os israelitas e os egípcios, e lancei o mar sobre eles, que os cobriu. Vocês viram o que eu fiz. Então vocês viveram muito tempo no deserto. Depois eu os trouxe à terra dos amorreus, do outro lado do Jordão, e eles guerrearam contra vocês, mas eu dei a vocês a vitória. Eu os destruí diante de vocês, e dei a vocês a terra deles. Então Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, se preparou para guerrear contra Israel, e pediu a Balaão, filho de Beor, que amaldiçoasse vocês. Mas eu não quis dar ouvidos a Balaão. Em vez disso, fiz com que ele abençoasse vocês. Dessa forma, livrei Israel das mãos dele. Então vocês atravessaram o rio Jordão e vieram a Jericó. Os homens de Jericó lutaram contra vocês, assim como fizeram os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Cada um desses povos lutou contra vocês, mas eu os entreguei a vocês. Eu causei pânico a eles para expulsarem os amorreus com seus 2 reis. Não foram a espada e o arco de vocês que lhes deram a vitória. Dei terras em que vocês não trabalharam e cidades que não foram construídas por vocês. E vocês moram nelas e se alimentam das uvas, azeite e azeitonas que vocês não plantaram. Agora temam ao Senhor e sirvam a Ele com sinceridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que seus pais adoravam quando eles viviam para lá do rio Eufrates e no Egito, e sirvam somente ao Senhor. Se porém vocês não desejam obedecer ao Senhor,
Escolham hoje a quem irão servir, se os deuses falsos dos seus pais, do leste do Eufrates, ou os deuses falsos dos amorreus, em cuja terra hoje habitam. Quanto a mim, ouçam bem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: Nunca abandonaremos o Senhor, nunca serviremos a outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que libertou os nossos pais da escravidão. Foi Ele que realizou grandes milagres diante dos olhos de Israel. Foi Ele que nos protegeu durante a nossa viagem pelo deserto e que nos guardou quando passamos pelas terras dos nossos inimigos. Foi o Senhor que expulsou os amorreus e os outros povos que viviam nessas terras. Sim, nós também escolhemos servir ao Senhor. Somente Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Vocês não têm condições de servir ao Senhor, pois Ele é Deus santo e zeloso. Ele não perdoará a rebeldia e os pecados de vocês. Se vocês abandonarem o Senhor e servirem a deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês e os destruirá, apesar de todo o bem que tem feito a vocês. Mas o povo respondeu a Josué: Nós escolhemos servir ao Senhor. Disse então Josué: Vocês são testemunhas do que vocês mesmos disseram. A escolha é de vocês. Vocês resolveram obedecer o Senhor. Sim, afirmaram eles. Somos testemunhas. Josué disse: Então, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês e obedeçam de coração ao Senhor, o Deus de Israel. O povo respondeu a Josué: Sim, nós vamos servir e obedecer ao Senhor, o nosso Deus. Josué fez um acordo com o povo naquele dia em Siquém, levando o povo a assumir um compromisso e a manter um contrato permanente e obrigatório com Deus. Josué registrou a resposta do povo no livro da lei de Deus. Depois, tomou uma grande pedra e a ergueu debaixo do carvalho que havia ao lado do tabernáculo do Senhor. Então Josué disse a todo o povo: Esta pedra nos será por testemunho. Ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Portanto, ela será testemunha para depor contra vocês, caso não cumpram a palavra. Josué mandou então o povo para casa, cada um para a sua terra que havia recebido. Passado algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu, aos 110 anos de idade, e o enterraram na propriedade que tinha recebido por herança, em Timenate-Será, na região montanhosa de Efraim, no lado norte das montanhas de Gaás. Israel foi obediente ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos anciãos que ainda viveram muito tempo depois da morte de Josué e que tinham sido testemunhas pessoais dos maravilhosos feitos do Senhor em favor de Israel. Os ossos de José, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados no lugar que Jacó tinha comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Aquele terreno ficava dentro do território dado às tribos de José. Morreu também Eleazar, filho de Arão. Ele foi enterrado na região montanhosa de Efraim, em Gibeá, cidade que tinha sido dada ao seu filho Finéias.